Oi, oi, oi! Quando não tem diálogo entre marido e mulher, qualquer um mete a colher. Foi isso mesmo que você ouviu. Quando não existe diálogo entre marido e mulher, qualquer pessoa pode se intrometer na relação. A falta de diálogo entre o casal abre espaço para pitacos, imposições, conversas maliciosas e que podem prejudicar a relação. Quando um amigo, uma amiga, o seu pai, a sua mãe, sabe mais de você, da sua relação, das suas insatisfações, dos seus sonhos, do que o seu próprio parceiro, isso é um sinal de alerta. Tem muita gente se separando porque os pais ou outras pessoas continuam dando pitaco na relação e nas decisões que deveriam ser do casal. Quando eu casei, o Marcelo passou a ser a minha família, que aumentou com a chegada dos meus filhos e depois da nora. Não era com os meus pais e nem ele com os pais dele que era decidido sobre uma questão financeira, uma mudança de cidade, uma aquisição que a gente ia fazer ou qualquer outra coisa. Éramos nós que resolvíamos, somos nós que resolvemos isso conversando. Todo assunto precisa ser falado e alinhado entre o casal. Desse jeito, a gente não abre espaço para intromissões indesejadas. E se mesmo assim isso acontece, essas intromissões acontecem, eu respeitosamente dou os limites necessários para qualquer pessoa que queira me convencer a fazer algo que o meu cônjuge não quer ou que fale mal do meu parceiro. Havendo diálogo, o casal vai entendendo e afinando o que precisa ser feito em relação às pessoas que estão ao seu entorno. Um ponto bastante comum e extremamente fundamental para a saúde relacional é o estabelecimento de limites. Nem todo mundo sabe, nem todos os pais sabem, e sogros sabem apagar incêndios. Ao invés disso, às vezes criam. Então, o primeiro limite que você precisa colocar é em relação a você mesmo. Se você é aquele tipo de cônjuge que tudo que acontece dentro da sua casa, com você e o seu parceiro, você corre para contar para sua mãe, para o seu pai, para sua amiga, para o seu amigo, para os seus colegas de trabalho, eu te convido a rever esse aspecto e mudar esse comportamento. Entenda que todo mundo tem uma opinião sobre o seu cônjuge, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento e sobre como você precisa agir. Então, eu não posso buscar uma orientação quando existe uma situação acontecendo, Marley. Quando eu não sei o que fazer, é claro que pode. Mas antes, converse muitas vezes com seu parceiro sobre isso, sobre esse assunto. E se ainda assim você percebe que não estão chegando a um consenso, que não estão evoluindo naquele aspecto, naquele ponto, fale com ele sobre a possibilidade de vocês juntos buscarem uma ajuda, uma orientação sobre aquilo que é a questão de vocês. Dados os limites, a sua própria pessoa chegou a hora de dar limites àquelas pessoas que têm ultrapassado limites e por isso trazido desentendimento para dentro da sua casa. Pais, sogros que se intrometem na relação do casal, se o cônjuge tem uma relação, por exemplo, de dependência, se o laço simbiótico não foi devidamente cortado, a família estendida pode sim prejudicar e muito o casamento dos filhos. Por exemplo, pais extremamente autoritários, mães possessivas podem querer dominar o relacionamento dos filhos. Se o seu pai, se a sua mãe não entendeu que hoje vocês formam uma nova família, você e seu cônjuge precisam conversar e alinhar alguns pontos para dar limites saudáveis aos pais de vocês. Eu acho interessante que o próprio filho faça isso. Por exemplo, olha, pai, existe uma questão acontecendo, eu entendo que a intenção de vocês é ajudar, mas agora nós somos um casal e eu com a minha esposa, a gente vai alinhar isso, vai resolver isso. E é com o meu marido ou com a minha esposa que eu vou decidir sobre essa questão. Quando você faz isso com seu pai ou com a sua mãe, você ganha pontos com a sua mulher, com o seu marido e faz com que o seu cônjuge te respeite e, consequentemente, respeite os pais ou seja lá quem for. Eu acompanhei uma situação, e por isso eu vou compartilhar aqui, que é uma situação da minha família, que o marido nunca deu limites a si próprio e nem para os pais dele.
Tudo que acontecia no relacionamento deles, ele contava para os pais. Aí ele e a esposa se resolviam sobre aquela situação que ele levava lá para casa deles, mas os pais já estavam contaminados em relação à nora. E aí sabe o que acontecia? Eles falavam mal dela o tempo inteiro e consequentemente, e ele permitia, né? Isso, e consequentemente ela se afastou da família dele. Os pais podem opinar sobre uma situação, é claro. Imagine que vocês foram visitar eles, tá? Vou dar um exemplo aqui. E vocês, como um casal, compartilham lá no almoço de domingo sobre a aquisição de um carro, que é o sonho da sua esposa, da nora, tá? O sonho do casal. Vocês já tinham alinhado tudo sobre ele, decidido sobre a cor, tal, e só iam na segunda-feira para fechar definitivamente o negócio. Aí o sogro, o pai do parceiro, ressalta 20 pontos negativos do carro. Que o carro tem um valor muito alto, que ao invés deles comprarem um carro tão alto, de vocês comprarem um carro tão alto, vocês deveriam adquirir um de menor valor e investir o resto do dinheiro. Uma coisa é o pai falar e o filho dizer respeitosamente, para não estragar, né, o almoço de domingo, o filho dizer, interessante o que o pai está falando. Eu vou conversar com a fulana, eu vou conversar com a minha esposa e a gente vai ver o que a gente faz sobre esse conselho, sobre essa orientação que o pai deu. E a esposa, que já é bem espertinha e conhece o marido, sabe que o filho está sendo respeitoso e o plano vai seguir como combinado entre eles. Outra coisa é o filho dizer, se eu não fizer o que o pai disse, se eu não fizer ele não vai gostar, não vai ficar legal, eu vou chegar lá e ele vai estar sempre reclamando, então nós vamos fazer do jeito que ele falou porque assim é melhor. Bom, um outro aspecto também é se você considerou o conselho do seu pai. Então eu sugiro que você chegue em casa, pergunte para sua esposa o que ela achou sobre investir uma parte do dinheiro e vocês decidam sobre isso, não é eles, vocês precisam decidir, certo? Te espero no terceiro vídeo da série. Até lá!